A economia brasileira fechou o ano de 2022 com um crescimento acumulado de 2,9%, ficou ali dentro do esperado, na margem já esperada, conforme dados do PIB, Produto Interno Bruto, dados que foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. E para analisar esse crescimento do Brasil de 2,9%, a gente conversa mais uma vez aqui na Band News FM, com prazer, com o professor Roberto Luiz Troster, economista da Troster Associados, doutor em economia pela USP. Professor Troster, sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. E, como você já adiantou, o resultado foi esperado, né? O agro, né, que sempre colabora muito, que deve colaborar muito em 2023, andou atrás no ano, caiu 1,7%. A indústria como um todo cresceu um pouquinho, 1,6%. E se a gente for olhar a composição, né, quer dizer, o investimento cresceu muito pouco, só 0,9%. Em termos gerais, nós estamos andando de lado. O nosso PIB agora é 1,8% maior do que era em 2014. É pouco para um país como o Brasil. Nós estamos assim, se a gente dividir os países do mundo, nós estamos no quarto quartil, quer dizer, ordena todos os países e nós estamos fracos. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né? O que a China e a Índia têm que o Brasil não tem melhor? E assim, as projeções de crescimento deles são 3 a 4 vezes maiores que os do Brasil. E eles têm problemas muito maiores do que a gente tem. Então, nós temos que mudar um pouquinho o jeito de fazer as coisas, né? Se a gente não mudar, continuar com a mesma toada, nós vamos continuar andando de lado, que é muito triste para um país como o Brasil. O professor Troster, mas levando em consideração as circunstâncias, né? A gente no ano passado estava começando a sair daquele processo de pandemia, enfim, tanto é que o setor de serviços puxou também muito o PIB para cima nesse último ano, mas se a gente levar em consideração tudo isso, tendo ficado dentro do esperado, esses 2,9%, só de ter ficado dentro da margem esperada já é motivo para comemorar ou não? É motivo para comemorar que é positivo, quer dizer, qualquer número positivo é sempre motivo para comemorar. Mas é mais ou menos que comemorar um jogo da seleção brasileira jogando com um time de Tiririca da Serra, né? A seleção brasileira ganha do time de Tiririca, nem sei se existe Tiririca da Serra, né? Mas não dá para comemorar muito. Quando o Brasil ganha, consegue ganhar de uma Alemanha, de uma Inglaterra, a gente comemora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Brasil está ficando um pouquinho obsoleto. Quer dizer, nós estamos discutindo as mesmas coisas há décadas. Uma coisa boa que parece que vai acontecer agora é o começo da reforma tributária. Primeiro vamos começar com os tributos de ICMS, tributos sobre consumo e depois sobre imposto de renda. Se isso acontecer, é muito bom. Mercado cambial, a gente tem que reformar. Não podemos ter um câmbio volátil. Hoje, o desempenho da indústria depende, às vezes, muito mais do que acontece com o mercado financeiro do que acontece dentro da própria indústria. Então, esse é outro problema. Então, nós temos que modernizar um pouquinho institucionalmente o Brasil. E quanto mais moderno tiver institucionalmente, mais vamos investir, mais vamos crescer, mais vamos empregar e vai melhorar a dinâmica de vida PIB. Esse é outro ponto muito positivo. Cada 1,2% que cresce o PIB, cai 1% em relação de dívida PIB. Quer dizer, a questão fiscal é importante. Ou você diminui a dívida, ou você aumenta o denominador, faz a economia crescer. Fazendo crescer, esse outro aspecto positivo que tem. Professor, o senhor falou aí em investimentos, né, e queria partir daí para iniciar essa última parte da nossa conversa e chegar na taxa de juros, né, porque no último trimestre do ano passado houve um recuo no PIB de 0,2% em relação aos 3 trimestres anteriores e, por isso, o fechamento total ficou em 2,9%. E talvez tenha coincidido com essa taxa alta dos juros imposta pelo Banco Central lá em agosto, quando chegou a 13,75, é o patamar que a gente tem até hoje.
isso desestimula a economia, desacelera a economia, quer dizer, essa taxa muito alta para esse ano de 2023 mantém a tendência de desaceleração da economia do Brasil? Com certeza. Eu gostaria de fazer 4 comentários. O primeiro é que a taxa de juros real mais alta do mundo. A taxa 3,75, a inflação a 5,7, uma taxa de juros real de 8%. A maioria dos países tem juros negativos, então é um freio. O segundo comentário, considerando com essa taxa de juros tão alta, está chovendo dólar no Brasil, que está mais do que 4% do PIB acumulado em dólares, então o dólar vai se valorizar, a economia desacelerando, isso vai fazer a inflação baixar mais rápido do que as projeções, e a gente deve começar a baixar a taxa já. O terceiro comentário, que eu acho que é o mais importante dos 4, é que todo mundo olha para a taxa Selic e não olha para as taxas do crédito. Brasil, então, tem 10 instituições financeiras que cobram mais do que 50 vezes o valor da taxa Selic. Isso é um absurdo, não tem coisa. Quer dizer, você é o único país do mundo, Brasil, que tributa o crédito. Quer dizer, nós temos que mudar a política de crédito no Brasil. Não adianta ter a Selic, mesmo se a Selic fosse zero, juros 300%, 400%, 500% ao ano, inviabiliza qualquer investimento. E o quarto comentário é sobre a taxa de câmbio. O regime cambial brasileiro tem que mudar. Nós não podemos ter um regime em que você tributa operações de câmbio no mercado à vista e isenta operações de curtíssimo prazo no mercado futuro. Mudando a política cambial, mudando a política de crédito, a gente pode mudar as projeções de crescimento para esse ano. Tudo isso a médio e longo prazos, né, professor? As projeções de crescimento para esse ano ficam ali na margem, na casa de 1% mesmo? Se não mudar nada, fica na casa de 1%. Quer dizer, nós estamos andando de lado. Se mudar, tem tudo para crescer. Países, às vezes, não há aquela virada, né? Você consegue mudar, faz as mudanças, você muda as expectativas, aumenta o investimento e não tem por que a gente ter uma surpresa positiva. Da mesma forma que a pandemia foi uma surpresa negativa, que parou tudo, você entra naquele círculo virtuoso. Só lembrando que na história brasileira você teve assim 3 mudanças muito grandes. Um foi na década de 30, com Getúlio Vargas, teve a recessão por conta da crise do café, fizeram algumas mudanças e o Brasil foi um dos que mais cresceu no mundo. Com JK, com plano de metas, mesma coisa, chegou a superar 10% ao ano, mas também o que ele fez? Ele deu um cavalo de pau na política econômica, com Delfim Neto em 67. Agora estamos precisando de mais um cavalo de pau na economia. E acho que tem tudo para fazer. Temos gente, recursos, capital humano, território. O que a gente... Não está faltando nada para acontecer, só essa mudança na política econômica. Muito bem, professor Roberto Luiz Troster, economista da Troster Associados, doutor em economia pela USP, explicando um pouco mais esse número de 2,9% crescimento do PIB do Brasil em 2022. Professor Troster, sempre um prazer. Obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer para mim e minha mulher é ouvinte da Band News FM direto. Eu entro no carro, ela está na Band News. Que ótimo, obrigado. Agradeço a ela também. Tá bom. Professor, um abraço. Um abraço.